Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, muito boa noite. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus alcance cada um de nós, onde quer que estejamos e quando quer que estejamos, né? A tecnologia nos permite falar isso hoje em dia, né? Você pode assistir o culto, gostar tanto que você vai assistir de novo o mesmo culto na sua casa na segunda-feira, ali no YouTube, no Facebook, né? A tecnologia tem nos presenteado, tem permitido que tenhamos essa oportunidade. Então, divulgue os cultos da sua igreja, né? Multiplique, use suas redes sociais para multiplicar as mensagens que são cantadas e pregadas aqui neste ambiente, né? Seja um promotor das atividades da sua igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eliezer, por quem nós oramos sempre, mas mais recentemente pela restituição da sua saúde. Ficamos felizes, já que ele está aqui conosco presencialmente neste domingo. Amém por isso. Eu agradeço os irmãos que têm orado por nós, têm acompanhado a nossa luta semanal, né? Os irmãos muitos sabem que nós estamos trabalhando em São Paulo agora, mas o desejo de ficar aqui em Laranjeiras é tão grande que a gente fica, né, reticente em fazer a transição total para aquela cidade, né? Apesar da cidade ter nos recebido bem, estamos em trânsito, né? Ficamos lá, trabalhamos durante a semana e aos fins de semana estamos aqui. É uma luta grande, mas o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado nossa família, e muito disso graças à oração dos justos dessa igreja. Então eu agradeço aqueles que têm orado e peço e digo que dependemos dessas orações para o nosso sustento. Brevemente, fazendo aqui também um esclarecimento, né? Nós fizemos uma publicação nas redes sociais acerca do livro, né, que vamos lançar, né? É um livro, uma coletânea de sermões. Nós estamos muito felizes por poder compartilhar com a igreja esse momento. Tão felizes pelo apoio, especialmente aí do pastor Eliezer, que foi um apoiador desse empreendimento e está entusiasmado em lançar aqui na igreja, né? Está mais entusiasmado que eu, né? Falando, pastor, queremos aí o apoio, graças a Deus por isso. Então, estamos prevendo aí que tudo dando certo, né? Dia 1º de maio, aqui na nossa igreja, um domingo pela manhã, estaremos fazendo o lançamento oficial. Então, aqueles que já me procuraram, pastor, fico feliz aí com a procura. Dia 1º de maio estaremos juntos aqui no culto da manhã e, querendo Deus, almoçaremos juntos também. Então vai ser um dia aí de bênçãos para a nossa igreja. Domingo de Ramos, domingo em que a cristandade celebra aquela que foi intitulada A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, no lombo de um jumentinho. Lemos aqui a passagem com o dirigente, a passagem em que Jesus faz essa entrada, e Jesus adentra a cidade de Jerusalém, sabendo que ali se cumpriria o propósito de Deus em sua vida terrena. Jesus não estava em Jerusalém a passeio. Jesus não estava fazendo turismo em Jerusalém. Jesus estivera em Jerusalém em outras ocasiões, inclusive quando criança. Todo bom judeu precisa peregrinar a Jerusalém. Mas dessa vez era diferente. Jesus adentrou a cidade como o rei daquele povo, aclamado como o rei daquele povo. Mas Jesus
declara que o seu reino não era deste mundo. E por isso, houve muita incompreensão da parte daqueles que presenciaram aquele episódio, em dois aspectos pelo menos. Uns rechaçavam Jesus. Os fariseus, um grupo político religioso, rechaçava Jesus. E dizia: que bagunça, que confusão é essa? Que bagunça é essa aqui na cidade? Esse homem que adentra em cima do lombo de um animal, esse homem que ele acha que é quem? E um outro grupo também, de certa forma equivocado, que achava que Jesus seria um rei temporal, que quebraria fisicamente os grilhões de Roma e o jugo dos religiosos, destruiria toda a escravidão e reinaria naquela cidade. Ambos estavam equivocados em suas visões acerca de Jesus. Passados todos esses anos, Jesus ainda provoca furor e provoca sentimentos e sensações indeléveis nas pessoas. Ninguém que encontra-se com Jesus sai desse encontro da mesma forma. Você pode até rejeitá-lo, você pode até não se agradar do que ele fala, do que ele faz e principalmente do que ele pede. Mas você não sairá desse encontro a mesma pessoa que você entrou. Jesus representa, naquele momento, entrando em Jerusalém, Deus que abre mão da sua glória para, como um ser humano, adentrar aquela cidade, cumprir o propósito e salvar o mundo. Domingo de Ramos significa um Deus que humilha-se a si próprio para salvar a sua criatura. Existe um trecho do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, os 11 primeiros versículos narram esse que eu chamo de o Deus humilde. Filipenses capítulo 2, os 11 primeiros versículos dizem assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Um filósofo alemão do século XIX, ateu convicto, combatente do cristianismo, disse algo uma vez: na verdade, o único cristão morreu na cruz. Na verdade, o único cristão verdadeiro morreu na cruz, disse Nietzsche. O cristianismo, em muitos aspectos, é uma impossibilidade. O exercício do cristianismo é uma impossibilidade. Porque o cristianismo ele é incongruente, ele é contraditório à realidade desse mundo. Eu creio que é isso que Jesus queria dizer quando o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, na minha interpretação ele não estava querendo dizer não, porque eu vim aqui pregar o céu é o meu reino não é aqui, o meu reino é no céu. Esqueça tudo que você tem aqui, porque no céu... Não, Jesus, sinceramente, eu acredito que Jesus queria dizer, o meu reino não é deste mundo, porque o meu reino não complementa, não se dá, não concorda com os valores deste mundo. Não se acomoda, não se conforma a esse mundo. O início desta exortação do apóstolo Paulo é um exemplo disso. E não faz o menor sentido para o mundo, para as pessoas, para a forma de viver como nós estamos vendo que o mundo ensina os nossos filhos e incute nas nossas mentes esse tipo de comportamento. Considere os outros superiores a você mesmo. Isso não faz o menor sentido para o mundo. Isso só faz sentido no reino de Deus. Qual é a filosofia do mundo? Considere-se melhor do que os outros. Você é melhor, você é merecedor, você é uma pessoa que batalha, que faz por onde. Seja o melhor. Não fazemos, não passam esses valores, não fazem nós ensinarmos isso aos nossos filhos. As escolas provocam essa competição. O trabalho é assim. Eu trabalho numa grande empresa, eu vejo lá as pessoas competem entre si e o patrão gosta, bate palmas, ele quer isso mesmo, porque quanto mais você compete com quem está do lado, mais você produz para dar lucro à empresa. E o apóstolo Paulo vai dizer, inspirado por Jesus, assim: considere que o outro é melhor do que você. Os irmãos, o cristianismo é uma impossibilidade nesse mundo. Não faz sentido para esse mundo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer ao povo em Corinto que o cristianismo é loucura, porque não faz sentido se você pensar com a mente desse mundo. Precisamos buscar a mente de Cristo para entender o que ele quis dizer. E é isso que ele quis dizer quando disse: o meu reino não é deste mundo. E esse exemplo de humildade vem do nosso mestre. Jesus demonstra todo o tempo a característica da humildade, da autonegação e do amor. 3 características em Jesus que são latentes: humildade, autonegação e amor. Jesus coloca os interesses dos outros antes dos seus. Jesus coloca os interesses de Deus antes de tudo. Jesus, ele vem completar a obra de Deus neste mundo, iniciada nos primórdios da humanidade. Jesus veio consertar o que não deu certo.
Adão não deu certo. Adão, não o personagem Adão, um homem chamado Adão ali colocado num determinado tempo e espaço, não. Adão como um arquétipo da humanidade, como um modelo de humanidade, não deu certo. Por que esse modelo de humanidade não deu certo? Por causa do pecado. E hoje nós temos dificuldade em falar em pecado. Por dois aspectos. Um deles, pecado para o mundo é coisa bonita, bacana, interessante, né? É ousar, é fazer algo mais, é experimentar o que é proibido, que isso é melhor. Esse é um aspecto. Outro aspecto é dentro da própria igreja, dos próprios conceitos de igreja, pecado como regras morais. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faço isso, não faço aquilo, quem faz isso é pecado, quem não faz é pecado. Não que o pecado não envolva atitudes morais, sim, ele envolve. Jesus requer de nós, Deus requer de nós em Jesus uma moral acima da moral desse mundo. Isso é verdade. Mas mais do que isso, o pecado originalmente na história da humanidade, ele não entra como uma questão moral. Ele entra como uma questão existencial. O pecado de Adão foi a pretensão da criatura de existir como se fosse autossuficiente, como se não precisasse de Deus. É a ilusão de pretender ser igual a Deus. E hoje em dia, muitos de nós, homens e mulheres, seres humanos, pretendemos ser autossuficientes em relação a Deus. Vivemos como se Deus não existisse. E viver como se Deus não existisse não é simplesmente não ir à igreja, não frequentar uma igreja. É mais do que isso. É brigar com a sua própria existência e dizer: eu faço o que eu quero, eu sou assim. Quando Jesus quer que você seja como Ele é. Veja como o cristianismo é um exercício de se melhorar como ser humano. Jesus veio cumprir a vontade de Deus nesse mundo, consertando o que não deu certo em Adão. Jesus tinha todas as condições de se comportar como Adão e, por usurpação, querer ser igual a Deus. Dizer: eu tenho os meus direitos. Não é assim que nós... Deveres são esquecidos, mas eu tenho os meus direitos, eu tenho direitos sobre mim, sobre o meu corpo, sobre quem eu sou, sobre a minha esposa, o meu marido, meus filhos, eu tenho os meus direitos. E até mesmo dentro da igreja, nós vemos essa visão danosa. Você é especial, você merece. Você é o príncipe, é a princesa, é o filho do rei. Jesus era o rei e ele abriu mão disso, ele esvaziou-se da sua glória para ser humilhado, morto, destruído, para nos salvar, para consertar o que não deu certo em Adão. Jesus não disse: eu tenho direitos, eu sou o príncipe, eu sou o filho de Deus e por isso as coisas vão ser feitas assim, do jeito que eu quero, que eu mando. Não!
Jesus priorizou o outro. Jesus tinha empatia, ele se colocava no lugar do outro. E o exercício do cristianismo é nos parecermos cada dia mais com Jesus. Veja o de tamanho assim, veja onde você se meteu quando você entrou aqui essa noite. Veja onde você se meteu quando você se batizou nessa igreja. Veja onde você se meteu quando você decidiu ser cristão. Você decidiu cada dia mais ser parecido com Jesus. Deus faz o homem semelhante a si. Depois, Deus se faz semelhante ao homem para salvá-lo. É isso que significa a encarnação de Jesus. O termo grego para esse trecho do texto de Filipenses é kenosis. Kenosis é condição de esvaziamento. Como se Jesus, como um ser superior, cheio de Deus, ele se esvaziasse disso, e não por usurpação quis ser igual a Deus. Ele era, foi-lhe concedido que fosse. Ele se esvazia de Deus para se fazer como homem, em obediência e humilhação extrema, notadamente na sua morte na cruz. Jesus triunfou naquilo que Adão fracassou. Jesus triunfou naquilo que Adão fracassou. Fracassou porque Adão é o modelo da humanidade que quer ser igual a Deus. E isso não mudou. É isso que você vê na mídia eletrônica, nas conversas, nas pequenas atitudes. Quando você ignora o seu próximo, quando você só pensa em si, quando você acha que não precisa de ninguém, quando você age como se não precisasse de ninguém, você está incorrendo nesse pecado gravíssimo da autossuficiência, de viver como se Deus não existisse. Viver como se Deus não existisse não significa simplesmente dizer que não tenho a quem prestar contas, eu vou viver, eu vou fazer o que eu quero. Não é só isso, não. É ignorar o outro, é ignorar o próximo, é colocar a sua vontade sempre na frente da vontade de todos, como crianças mimadas que o mundo quer que sejamos. Criança mimada é uma coisa triste, né? Eu tenho filhos, já estão chegando ali na adolescência, mas a gente sabe como é difícil. E como se mima uma criança? Dando a ela tudo que ela quer. Quando você faz isso, a criança esquece que existe o outro. É como se só existisse no mundo ela. Eu choro, eu recebo o que eu mereço, porque eu mereço tudo. É nesse aspecto que incorremos nesse grave pecado de viver neste mundo como se Deus não existisse. E olha, eu vou lhe dizer, tem pessoas que oram, talvez diariamente, e frequentam a igreja há anos, e na prática vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não existisse. Porque acham que são autossuficientes. Quando Jesus requer de nós, pelo menos, duas coisas nesse texto: que dobremos os nossos joelhos e confessemos com a nossa boca que Ele é Senhor. Essa é a única, nesse cristianismo de impossibilidades que eu falei,
nessa impossibilidade de você ser cristão, só tem um caminho para você conseguir. Não adianta você fazer curso, fazer seminário, encontro. Sim, tudo isso é bacana, é interessante, é útil. Mas o caminho é dobrar o joelho e confessar a Jesus como Senhor. Esvaziar-se de nós mesmos e nos enchermos de amor. Esse é o segredo do viver cristão. Segredo não no sentido de algo oculto. Segredo como chave para um viver cristão. Se tomamos essa decisão, é porque queremos ser parecidos com Jesus dia após dia. Tem dias que minha experiência pessoal, tem dias que eu estou levemente parecido com Jesus. Mas é só eu me distrair um pouquinho que eu fico totalmente diferente dele. De novo, no dia seguinte. Eu não reconheço nas minhas atitudes que seriam de Jesus. Eu não reconheço nos meus pensamentos que seriam de Jesus. E eu tenho que dizer, opa, eu preciso dobrar os joelhos, abrir a boca e confessar que Jesus é o Senhor. Esse é o caminho de encontrarmos o caminho que é Jesus. Nesse domingo de Ramos, domingo que lembramos da humildade do nosso Senhor, façamo-nos humildes também. Façamo-nos humildes. Dobremos o nosso joelho. Confessemos que Jesus é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai, assim como diz o verso 11 do capítulo 2 de Filipenses. Na medida em que desejamos ser parecidos com Jesus, que esse seja o nosso desafio nessa semana. Parecermos-nos com Jesus dia após dia. Tem dia que você vai conseguir um pouquinho mais, tem dia que você vai conseguir muito menos, mas não pare de tentar. Dobre os seus joelhos, confesse. E vamos continuar fazendo isso agora na celebração da ceia do Senhor.